Imagine passar anos sentado no mesmo chão, vendo multidões entrarem no templo, enquanto sua vida inteira cabe numa única esperança: sobreviver até o próximo dia. E se eu te dissesse que, em poucos segundos, um homem esquecido por todos se levantou diante de Jerusalém e virou prova viva do poder de Deus? Fica comigo até o fim, porque essa história cresce a cada cena. E depois, já deixa seu like para apoiar mais narrativas bíblicas intensas. Era mais uma tarde em Jerusalém, daquelas em que o sol ainda aquecia as pedras e o movimento no templo parecia absolutamente comum. Pedro e João caminhavam juntos para a oração da hora nona, por volta das 3 da tarde, atravessando ruas cheias de vozes, passos e expectativas. Eles não eram apenas dois homens religiosos indo ao templo, carregavam dentro de si a memória ardente de tudo o que tinham visto com Jesus. Fazia pouco tempo que o Espírito Santo havia descido com poder, e Jerusalém inteira começava a sentir que algo novo estava acontecendo. Mas, perto de uma das entradas mais conhecidas do templo, havia alguém que parecia preso numa realidade muito mais antiga que qualquer esperança. Todos os dias, aquele homem era levado até a porta chamada Formosa, colocado ali para pedir esmolas aos que entravam. Não era um visitante eventual, nem um rosto desconhecido. Ele fazia parte da paisagem, como se sua dor tivesse sido normalizada pelo costume. Desde o ventre da mãe, suas pernas jamais sustentaram seu peso, e sua rotina inteira dependia da compaixão rápida de estranhos apressados. Ele conhecia olhares de pena, moedas lançadas sem conversa, passos desviando sua direção e promessas vazias de pessoas ocupadas demais para enxergá-lo. Naquele lugar sagrado, cercado por orações e cânticos, ele permanecia do lado de fora da plenitude, sempre perto da fé, mas distante da restauração. Talvez o que mais doía não fosse somente a limitação do corpo, mas a sensação constante de viver assistindo os outros entrarem. Então, ele viu Pedro e João se aproximando da entrada, dois homens simples, sem aparência de riqueza, mas com algo diferente no olhar. Como fazia com todos, pediu esmola, repetindo um gesto automático, acostumado a esperar pouco e a receber somente o necessário para continuar. Só que Pedro não passou direto, não fingiu não ouvir, não deixou aquela cena desaparecer no fluxo da multidão que seguia templo adentro. Pedro parou, João também, e naquele instante o tempo pareceu desacelerar, como se o céu tivesse escolhido exatamente aquele homem para interromper. Então Pedro disse algo inesperado, quase desconcertante: "Olha para nós." E o homem levantou os olhos, esperando finalmente receber alguma quantia importante. Essa pequena pausa já mudava tudo, porque antes de Deus transformar suas pernas, fez alguém lembrar que ele ainda era digno de atenção. O paralítico encarou os dois com expectativa, imaginando talvez uma boa moeda, talvez comida, talvez apenas uma ajuda maior naquele dia. Mas Pedro quebrou a expectativa terrena com uma frase que, à primeira vista, parecia frustrante: "Não tenho prata nem ouro." Por um segundo, aquilo soou como decepção, porque quem vive na urgência pensa primeiro no que mata a fome imediata. Só que Pedro continuou, e cada palavra seguinte carregava mais peso do que todo o metal circulando pelas mãos dos ricos daquela cidade. "Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Não era um discurso bonito, não era uma metáfora, não era uma oração vaga para consolar sem compromisso, era uma ordem direta, objetiva, impossível. E para tornar tudo ainda mais chocante, Pedro segurou o homem pela mão direita e começou a levantá-lo diante de todos. Esse detalhe é poderoso,
Porque fé verdadeira não apenas fala, ela age, arrisca, avança e se compromete com aquilo que declara. No mesmo instante, os pés e tornozelos daquele homem foram fortalecidos, como se vida nova invadisse músculos que nunca responderam. O que estava morto em movimento, o que nunca sustentou peso, o que sempre falhou, respondeu imediatamente ao poder do nome de Jesus. Ele não precisou de treino, adaptação ou meses de recuperação. A cura foi tão completa que o corpo acompanhou o milagre na mesma hora. De repente, aquele homem ficou em pé. Depois começou a andar. Depois saltou. E o impossível deixou de ser teoria diante da multidão. Tente imaginar a cena. O homem que todos conheciam no chão agora se movia dentro do templo com alegria impossível de conter. Ele entrou com Pedro e João andando, saltando e louvando a Deus, como alguém que havia recuperado mais do que os movimentos. Porque não foi só o corpo que se levantou naquele dia. Sua dignidade, sua voz, sua presença e seu futuro também foram erguidos. O mesmo lugar onde ele costumava pedir, agora assistia ao seu testemunho, a porta onde mendigava tornou-se o cenário da sua virada. As pessoas começaram a reconhecê-lo, e esse reconhecimento trouxe espanto, porque todos sabiam exatamente quem ele era antes daquele momento. Não havia dúvida de identidade, nem chance de confusão. Era o mesmo homem que se sentava diariamente à Porta Formosa. E quanto mais ele saltava e louvava, mais o povo se enchia de assombro, perplexidade e perguntas sem resposta humana convincente. A cidade inteira entendia uma coisa: aquilo não era coincidência, emoção coletiva ou exagero religioso. Algo sobrenatural tinha acontecido ali. O homem curado se agarrou a Pedro e João, talvez por gratidão, talvez por medo de despertar e descobrir que tudo era sonho. O povo correu até eles no pórtico chamado de Salomão, formando uma multidão eletrizada, confusa e faminta por explicações. Pedro percebeu imediatamente o perigo daquele momento. Pessoas impressionadas demais tendem a transformar servos em ídolos quando testemunham o agir de Deus. Então, ele cortou qualquer tentativa de exaltação pessoal e perguntou por que todos estavam olhando para eles daquela maneira. Pedro deixou claro que aquele milagre não aconteceu por poder próprio, nem por mérito espiritual humano, como se fossem especiais em si mesmos. A cura apontava para Jesus, o mesmo Jesus que muitos ali haviam rejeitado, entregado e visto ser condenado dias antes. Pedro falou com coragem impressionante, porque não suavizou a verdade para agradar a multidão, nem diluiu a mensagem para parecer mais aceitável. Ele afirmou que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificara seu servo Jesus, aquele a quem eles haviam negado. Era como se dissesse: vocês viram o homem andando, mas precisam entender quem realmente o levantou e por quê. E então Pedro declarou que foi pela fé, no nome de Jesus, que aquele homem conhecido de todos recebeu força completa. O milagre não era o fim da mensagem, era a porta de entrada para confrontar corações e chamar aquela multidão ao arrependimento. Isso torna essa história ainda mais forte porque Deus não curou apenas para impressionar, mas para revelar Cristo e despertar transformação real. O paralítico queria uma esmola, recebeu pernas firmes. Jerusalém queria rotina religiosa, recebeu um choque espiritual impossível de ignorar. E talvez seja exatamente assim que Deus ainda trabalha, respondendo necessidades visíveis enquanto atinge feridas mais profundas que ninguém menciona. Quantas vezes também nos contentamos em pedir pequenas moedas emocionais
quando Deus deseja nos tirar do chão e nos fazer caminhar. Quantas vezes nos acostumamos tanto com nossa porta formosa que já nem imaginamos entrar de fato no lugar da presença? A beleza dessa passagem está nisso. Jesus continua vendo quem a multidão aprende a ignorar e continua chamando pelo nome os esquecidos. Quando o nome de Jesus entra em cena, aquilo que parecia definitivo perde autoridade. E a história que parecia encerrada ganha continuação. O homem foi ao templo esperando caridade, mas encontrou poder. Foi levado por outros, mas saiu andando com as próprias pernas. E essa é a força inesquecível de Atos 3. Quando Cristo decide levantar alguém, nem anos de chão conseguem impedir